Olá, vamos responder 10 questões que já caíram em provas anteriores do Enseja relacionadas a gráficos, análise e interpretação de gráficos, tá? Esse vídeo faz parte de uma série de 5 que eu vou lançar ainda essa semana sobre os assuntos que mais caem na prova de matemática do Enseja do nível médio, tá? Então você que está se preparando aí para o Enseja, confira, fica até o final. Acompanhe os 5 vídeos e com certeza você terá uma preparação bem mais robusta para a prova de matemática, tá? E você pergunta, professor, só caem esses 5 assuntos? Não, a prova do Enseja pode cobrar qualquer assunto de ensino médio, mas vasculhando as provas dos anos anteriores, disparado, os 5 assuntos que mais aparecem são esses que eu estou trabalhando nessa série, tá? Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, logo na descrição abaixo aqui, você vai ter todos os outros 4 vídeos dessa série de 5 vídeos. Além disso, durante a resolução eu vou mostrando a vocês que eu também tenho outros vídeos com questões do Enseja e a ideia é que até agosto, se você está assistindo esse vídeo agora em 2022, até agosto, data da prova do Enseja, diariamente eu saio lançando aí conteúdos relacionados à prova, tá? Então vamos à resolução das 10 questões sobre gráficos, tá? E aí, além dessas questões, se você quiser se preparar para outras questões de gráficos, você pergunta, né? O que eu reviso com relação a gráficos? Vocês vão sentir que as questões de análise de gráficos são bem tranquilas. Vocês vão ter isso durante o vídeo, tá? Não deixe de revisar gráfico de barras, gráfico de linhas e gráfico de setores, tá? Aqui nessas questões a maioria são relacionadas a gráfico de barras e a gráfico de linhas, tá? É onde ele tem mais força. Mas por que não dar uma olhadinha lá no livro do 7º ano, do 8º ano, você vai ter ali gráfico de setores, tenta resolver algumas questões e também pode ser que o Enseja venha cobrando gráfico de funções, e aí alguém vai dizer, meu Deus, é muito difícil, é muito pesado, aquelas funções todas. Pelo menos identificar, saber o que é o gráfico de uma função quadrática, saber o que é o gráfico de uma função exponencial, pode ser, não é de costume, mas pode ser que o Enseja cobre aí 1 ou 2 questões de gráfico de funções. Ele adora mesmo, e aí são as questões mais tranquilas de responder, gráfico de barras e gráfico de linhas. Eu acho que a maioria das questões que a gente vai responder aqui, logo em sequência, são desses 2 tópicos, mas não deixe de revisar gráfico de setores e gráfico de funções. Eu estou gravando esse vídeo em junho, então a gente está com 2 meses, aproximadamente 60 dias para a prova do Enseja. Então, se você tem pouco tempo, foca em responder questões que já caíram em outras provas, é o que a gente vai fazer a partir de agora, tá bom? Então vamos à primeira questão, e aí em cada questão eu fiz questão de dizer de que prova eu tirei, né? Eu tirei da prova de 2020, é o Enseja PPL, é o Enseja para as pessoas privadas de liberdade, é o Enseja que eles usam também como segunda aplicação, como reaplicação. Então, a questão de mesmo nível do Enseja normal, do Enseja que tem agora em agosto, ele só é aplicado em uma data diferente, tá? Então essa aqui, bem novinha, de 2020, eu peguei questões dos últimos 5 anos, 2017 para cá, tá? Para vocês verem que os padrões se repetem e nas questões de gráficos são aquelas que você não pode deixar passar, porque geralmente são questões fáceis, tá? De interpretar gráficos. Vamos à resolução da primeira. Questão 34 do PPL do ano passado, 2020. Eu digo ano passado porque o Enseja 2020 foi realizado por conta da pandemia somente em 2021. Você não teve a edição 2021 do Enseja, tá? Então eu sempre vou me referir a esse 2020 como a prova do ano passado. O gráfico apresenta o número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no período de 98 a 2011. Ok, aí você tem o gráfico, dá uma olhada rápida. 2005, por exemplo. Você teve ali em torno de 3 milhões de inscritos. Sempre antes de continuar essa questão, dê uma passada no gráfico para você mesmo sentir se você consegue ler o gráfico. Em 2009, quase 4 milhões e meio, né? Pouco abaixo de 4 milhões e meio. Então aí você já se familiariza com o gráfico, né? Você tem ali os anos e as quantidades aqui, 6 milhões, 4 milhões e meio, em torno
disso, tá? Outra coisa, não se preocupar em, meu Deus, quantos foram em 2006? Não, isso aqui é só para a gente estimar. A questão nunca vai te obrigar a descobrir qual o valor exato disso. Se for uma questão que precise, aí aqui em cima eu acho que a gente vai ver isso aí nas próximas questões, ele mesmo dá esse valor, tá? Então aqui, com o que tem aqui, dá para a gente responder a questão. E aí vamos ao comando. O ano em que se verificou o maior aumento, deixa eu pegar minha canetinha aqui para grifar isso, o maior aumento, ok, percentual, outra coisa importante, o maior aumento percentual e não o maior aumento numérico, tá? De inscritos na prova em relação ao ano anterior foi 99, 2001, 2005 ou 2011. Então vamos lá, professor, que danado é aumento percentual? E aí onde eu procurar esse aumento percentual? O aumento percentual não está relacionado às quantidades, por isso aquela de não ficar procurando a quantia exata em cada ano. E sim, quantas vezes aumentou? Aumentou 100%, aumentou 200%, triplicou, dobrou. Então, se a gente ficar nessa visão do dobro, do triplo, caiu pela metade, a gente consegue dar um aumento percentual, que aí a gente não vai estar importando com a quantidade. Vamos verificando aqui bem rapidinho, tá? Em 99, será que em 99 houve um crescimento considerável em relação ao ano anterior? Sim, ó, aqui eu percebo que apesar de ser baixinhas as barras, né? Alguém pode dizer, não, 99 não pode ter sido, porque está muito baixa a barra. Não, se você comparar com o ano anterior, e é isso que ele faz, né? Comparado com o ano anterior, você tem aqui que eu enxergo que quase dobrou, tá? Você vê que essa barra aqui, por menor que seja, ela chega a ser 2 vezes maior que essa. Então eu tenho o dobro de inscritos em 99 com relação a 98. Dobrar os inscritos significa crescer 100%. Eu vou anotar isso daqui, ó. Em 99 eu estimo aproximadamente um crescimento aí de 100%, tá? Dobrar significa crescer 100%. Muita gente confunde isso também, tá? Eu vou responder 10 questões sobre porcentagem. Deve ter um card aparecendo aqui agora sobre 10 questões de porcentagem, tá? E aí, fazendo um spoiler já de porcentagem, crescer 100% significa dobrar. Muita gente pensa que cresceu 300%, então porque triplicou. Não, tá? A cada 100% que você coloca, aí você diz que dobra. 200% triplica, 300% quadriplica, tá? Então não tem essa confusão. Se dobrou, 100%. Triplicou, 200%. Quadriplicou, 300%. E assim por diante. Ok, voltando para a nossa questão. Em 99, eu enxergo aqui o dobro de inscritos, então cresceu 100%. Será que foi 2001? Bora para 2001. Em 2001, a gente vê que o crescimento é bem expressivo, né? Você tem ali em 2001 algo acima de 1,5 milhão. Lá em 2000, ano anterior, você tem algo abaixo, ó, se eu pegar mais ou menos aqui na metade, e de novo, sem se preocupar, mas eu tô botando esse pontinho aqui como metade, 750 mil inscritos, e eu ainda tenho 2.000 abaixo disso, então vou estimar, não se preocupe, vou estimar que 2000 eu tinha 500 mil participantes, abaixo de 750 mil. De 500 mil eu pulei para mais de 1,5 milhão. Percebe que aqui, ó, eu tripliquei ou mais que tripliquei, né? Vou arredondar para baixo, vou dizer que isso aqui é o triplo, tá? Se eu tripliquei, o aumento então é de 200%, né? 100% eu dobro, 200% eu triplico. Então aqui eu vejo que 2001 é o triplo de 2000. Vamos analisar 2005. 2005, as barrinhas estão ajudando aqui, ó. Quase no 1,5 milhão cravado, acho que um pouquinho acima, muito pouco, e o 2005 no 3 milhões cravado aqui. Então, muito fácil de ver essa, dobrou de 1,5 milhão, passou para 3 milhões em 2005. 2005 com relação a 2004 teve o dobro, o crescimento de 100%. Lá em 2011, muita gente olhando para esse 2011, lógico que o maior barra, né, a maior quantidade de inscritos, sim,
Mas ele, em relação ao ano anterior, o crescimento percentual, a gente está analisando aqui o percentual, é muito baixinho. Eu saio ali dos meus 4.600, um pouco acima de 4,5, né, de 4 milhões e meio de inscritos, e chego ali talvez nos 5 milhões. Então, de 4.600, eu vou estimar aqui, né, que é um crescimento de 10%. Pode ser um pouco mais, mas com certeza não chega nem perto desses anos aqui, 99, 2001 e 2005. O crescimento aqui não gira em torno, eu vou estimar 10%, sem me preocupar de errar, porque eu não tenho nem o dobro aqui, então não tenho nada perto dos 100%. E aí a questão acaba, né? Em qual ano houve o maior aumento percentual? A gente verificou aqui que isso aconteceu em 2001. Portanto, o nosso gabarito dessa primeira questão é a letra B, tá? Segura aí que ainda tem 9. Você vai ver que são todas questões tranquilas, questões que não pode deixar passar. A prova do Enseja tem isso, tem muitas questões fáceis, e ali na hora você vai pescando, né, para ter sua margem de segurança. A gente sabe que não é uma prova que exige um nível de acerto muito alto para você ter o seu diploma de ensino médio, né, também no ensino fundamental, caso seja. E aí a ideia é essa, não ficar se preocupando, não ficar esquentando a cabeça em questões difíceis, né? Procurar ali questões mais tranquilas. Geralmente as de gráficos são questões boas de fazer, ter uma margem de acertos ali, uma margem de segurança, e depois retornar, volta na prova de novo, fazendo ali as questões um pouco mais complicadas para tentar ali ter sua pontuação garantida, tá? Então nunca deixe passar uma questão de gráfico, apesar de assustar, né, quando você bate o olho assim, mas geralmente são questões tranquilas se você consegue interpretar o gráfico. Bora para a segunda questão, então. Questão 42, também do Enem PPL de 2017, tá? Que diz: um técnico de som fez uma pesquisa durante uma semana, medindo os níveis de ruídos em decibel provocados por propagandas feitas por carros de som na cidade A. O gráfico apresenta os dados coletados na pesquisa. E aí você tem o gráfico, nunca deixe de ler o gráfico bem rapidamente. Eu estou aqui relacionado ao nível de som. Essa coluna aqui, nível de ruído, então vai de 0 até 120. E aqui os dias, né? Já que ele mediu durante uma semana, segunda, terça, quarta, até o domingo. Repara de novo, tem alguns pontinhos cravados. Aqui eu posso garantir que na sexta-feira ele mediu 100 decibéis. Aqui eu já não posso, mas não se preocupa, a gente gira em torno ali dos 90, né? Então a gente dá para fazer essa estimativa sim, sem se preocupar em achar o número exato quando não está em cima da linha, tipo a quinta, a quarta, a terça, tá? Vamos lá. Nessas condições, o período de um dia em que houve maior variação de aumento, bora grifar logo isso aqui também, maior variação de aumento do nível de ruídos foi da segunda para terça, da quinta para sexta, da sexta para o sábado ou do sábado para o domingo. Maior variação de aumento. Esse aumento aqui é muito importante, porque se ele não dissesse, né, a gente ia procurar qual foi a maior variação, tanto de aumento ou de redução. Mas ele grifa aqui, ó, onde é que aumentou mais de um dia para o outro, tá? Bora analisar de novo, da segunda para terça. Aqui eu estimo 70, ó, tá mais ou menos no meio do caminho entre 60 e 80. Então, 70. Mesma coisa. Aqui na terça eu tenho algo em torno, no meio do caminho ali, entre o 80 e o 100. Então eu posso estimar 90. 90 para 70, 90 menos 70, 20. Então, eu posso estimar aqui, sem me preocupar se está tudo ok, se está exatamente, mas eu estimo ali que seja 20. Aumentou 20, tá? Da quinta para sexta, quinta-feira, ó, já está um pouco abaixo dos 90, né? Tá, abaixo dos 90. Então, eu diria ali 85, aproximadamente 85, né? 85 foi lá para o 100, então da quinta para sexta, de 85 para 100, fazendo 100 menos 85, eu posso estimar que o aumento aqui foi de 15. Se eu quiser olhar da sexta para o sábado, eu posso olhar, mas não convém. Nessa questão aqui a gente está preocupado com o aumento.
A gente está vendo que da sexta para o sábado houve uma redução, mas é bem tranquilinha, né? De 100 para 80, vou notar aqui, mas desconsidero. Coloquei esse R aqui. Isso aqui é uma redução, então a gente não vai nem observar aqui. De novo, do sábado para o domingo, outra redução, essa bem grande, ó. Sai do 80 e talvez vai lá para os 50, meio do caminho é de 60 e 40, mas é uma redução de 30, então descarta essas duas últimas. Eu coloquei aqui, mas não olha para essas duas últimas aqui, tá? Isso aqui a gente não considera para a nossa questão. Houve aumento da segunda para terça e da quinta para sexta. Qual o maior deles? Da segunda para terça, acabou a questão. Letra A é o nosso gabarito, ok? Já vamos para a questão 3, e vocês vão vendo que a confiança vai aumentando. A gente vê que de fato não são questões tão pegajosas, tão difíceis assim. Enseja 2018, enseja tradicional, né? Primeira aplicação. Essa dá um monte, ó, tá vendo? Quando ele dá valores, aquilo que eu falei na questão 1, quando ele dá valores muito trabalhosos de achar, aí ele entrega, e quando ele vai exigir que a gente trabalhe com o valor exato, ele entrega as quantidades logo acima das barras. Então não tem essa preocupação de ficar tentando achar o valor. Se ele não colocar aqui é porque a gente não vai precisar do valor exato, as estimativas resolvem a questão. Então vamos a essa questão 40 de 2018. O gráfico mostra o número de escolas públicas e privadas com educação básica. E aí, em preto você tem as escolas públicas, em cinza você tem as escolas particulares, as escolas privadas, e as quantidades delas de 2002 até 2006, ok? Em cada uma tem um número exato, além da linha aqui para nos auxiliar com as quantificações. Vamos lá. O período em que a soma da quantidade das escolas públicas com as escolas privadas diminuiu foi, ok? Então eu tenho que somar, soma pública e privada, tá, de cada ano, e aí eu vou perceber que em algum período desse, de 2003, de 2002 a 2003, de 3 a 4, de 2004 a 2005, ou de 2005 a 2006, aconteceu uma redução na soma, tá? Eu tenho que somar os dois, esses números aqui. Outra coisa, dá para a gente estimar e não precisar fazer todas as contas. Eu sei que a insegurança bate na hora da prova e você vai querer fazer tudo bonitinho. Eu vou fazer aqui a soma bem direitinho, mas sim, dá para estimar. Ó. A gente vai ver que em 2002, 179 com 31 mil, esquece os bagaços, tá? Esse 1 vindo para cá, eu fico com 180 mil. 180 com 30 mil dá 210 mil. Olha no bagaço, dá para fazer mais 1000? Dá. Então, eu estimo aqui, tá? Depois eu coloco ali a soma direitinho. Eu estimo ali uns 211 mil em 2011. Na hora que eu acontecer uma redução, a questão acabou, achei uma redução, tá? Mas vamos fazer bonitinho. Em 2002, eu tinha 179.930 escolas públicas e 31.258 escolas privadas. Me dá esse total aí, ó, 211.188. Voltando para a estimativa, sem fazer a conta toda. Em 2003, o que acontece? 176 mil e 36 mil. Vamos lá. 176, coloca só 30 mil primeiro. Você vai para 206. 206 com mais 6 mil já dá 212. Então, de 2002 para 2003, eu já tenho aumento. Vou colocar aqui 212, tá? Mas eu fiz a conta bonitinha, né? E em 2003 a gente tem um total aí de 212.753 escolas, tá? Então, letra A já não pode ser. 2002, o que acontece? Estimativa, 177 com 35 mil, somando só os mil, né? Então, eu tenho 177 com 30, dá 207, com 5 dá 212, e nos bagaços, 700 com 14, eu vejo que sim, dá para formar mais 1000, então eu vou estimar 213. Ou seja, também houve aumento de 2003 para 2004. Fazendo a conta bonitinha aqui do lado em vermelho, né? Quando eu somei os dois valores, eu tenho 213.149 escolas. Vamos a 2005, estimando 171 com 35, coloca 30 mil com 171, vai dar 201 mil
com mais 5.206. Dá para formar mais 1.000? Dá. 700 com 500 dá mais 1.000. Então, ali eu tenho em torno de 207.000 escolas. Aqui eu percebo claramente uma redução, tá? Quando eu faço aqui o ano de 2005, eu encontro 207.234 escolas. E aí eu percebo que de 2004 para 2005 aconteceu redução. Professor, preciso fazer o 2006? Não, né? Eu já vejo aqui que houve redução, só tem um período que houve redução. Mas quem quiser estimar, ó, 170 vai dar ali uns 208.000, quase 209.000, tá? Mas não preciso mais. Via redução, já sei que o período em que houve redução é de 2004 a 2005, ok? Vamos para mais uma. Questão 4 do Enseja 2019. O gráfico descreve o volume de água em 1.000.000 de metros cúbicos presente em um reservatório no dia 31 de dezembro nos anos de 2015 a 2017. O volume de água está aqui descrito, era 50 milhões, caiu para 45 em 16, em 2017 caiu para 40,5. Ok. Suponha que em 31 de dezembro de 2018, o volume de água presente nesse reservatório registrou a mesma queda percentual que as observadas nos anos anteriores. Então, o declínio percentual permaneceu igual. E aí ele pergunta o volume de água em 1.000.000 de metros cúbicos registrado em 31 de dezembro de 2018 foi. Muito boa essa questão. Questãozinha de... tem o gráfico, é questão de gráfico, sim, mas é uma questão também envolvendo porcentagem. Lembrando, eu resolvo 10 questões do Enseja de porcentagem, deve ter o card aqui. Não apareceu o card aqui, na descrição do vídeo tem 10 questões de porcentagem. Porcentagem faz parte desse top 5, né? Desse top 5 dos conteúdos que mais caem no Enem, tanto é que em 2 questões de gráfico, das 4 que a gente fez até agora, 2 tinha ali um percentual no meio da questão também, tá? Então, interligou esses 2 assuntos, né? Vamos cá. De 50 para 45. Qual a redução percentual? Cálculo percentual, eu digo isso muitas minhas turmas, eu sou professor de turmas do ensino médio, né? Eu digo aos meninos, trabalhe cálculo percentual quase sempre que der com o cálculo mental, tá? Sem rabiscar muito, sem fazer muita conta, entenda a ideia de percentual, que é 10% de uma coisa, é aquela coisa partida em 10, é a 10ª parte daquilo, né? Então, quem seria a 10ª parte de 50? O que é 50%? O que é a metade de uma coisa? O pessoal que trabalha no comércio domina bem porcentagem, né? Às vezes não sabe fazer a conta no papel, mas tem um domínio do cálculo mental muito bom de porcentagem, e eu sugiro, né? Olha, dê uma olhada em porcentagem nesse viés do cálculo mental. Enfim, a redução que saiu de 50 para 45, numérica foi de 5, tá? Eu reduzi 5. É fácil notar que 5 é a 10ª parte de 50. Se é a 10ª parte de 50, eu vejo claramente aqui que a redução desse ano foi de 10%, tá? Ah, não, professor, prefiro fazer a conta, me mostre como que faz isso. Você disse que os 50% era tudo que você tinha. Desculpa, eu disse 50%. Que os 50% era tudo que você tinha, então é 100%. Quanto que é 5? 5 equivale quantos por cento de 50, tá? E aí você faz a operação de meio pelos extremos. Se você não conhece esse termo, nunca ouviu falar em meio pelos extremos, também está no top 5, razão, proporção, regra de 3. Eu tenho um vídeo aqui sobre isso também, tá? Então não se preocupa não que a gente vai trabalhar. Esses conteúdos são muito interligados um com o outro. Fazendo meio pelos extremos, nada mais é do que multiplicar em diagonal 50 vezes x dá 50x, 5 vezes 100 dá 500. Então vai ficar 50x é igual a 500. Esse 50 é multiplicador de x, vai passar como divisor do 500, tá? Então, x é igual a 500 para 50, que vai dar igual a 10%. Eu prefiro muito ter o cálculo mental, ter a ideia do que é o percentual na cabeça
e resolver assim, tá? Se isso for de 10%, eu tenho certeza absoluta, já que ele diz que o percentual se mantém, né, a queda percentual observada nos anos anteriores, com certeza essa queda aqui também foi de 10%. Mas, para quem não estiver confiando, 45. Quanto seria 10% de 45? A décima parte. Pense em dinheiro, R$45. A décima parte, R$4,50, 4,5. Quando você tirou isso daqui, você chegou no 40,5 metros cúbicos. Então, também 10%. O que é que eu tenho que fazer agora? Encontrar quanto que é 10% de 2017. E aí eu subtraio para ter o valor de 2018, tá? Os mais adiantados, quem é mais esperto, pode dizer, peraí, eu posso fazer também quanto que é 90%. Ora, não vai reduzir 10%. Então, se eu fizer 90%, eu chego direto no valor aqui da resposta. E está absolutamente correto, tá? Mas eu vou encontrar 10% de 40,5. 10% de 40,5, quanto que seria? 10% nada mais é do que uma fração, tá? 10 sobre 100. Então, quando você quiser 10% de alguma coisa, 25% de alguma coisa, escreva na forma de fração e multiplique por essa coisa que você tem. Como eu fiz aqui, ó. 10% de 40,5 é 10 sobre 100 vezes 40,5. Quem desses dois multiplica o 40,5? Sempre, sempre, sempre o numerador. Tá? Esse numerador multiplica o numerador, esse valor aqui de cima, multiplica esse valor e depois de você multiplicar, você divide por 100. Então, 10 vezes 40,5 vai ficar 405. Dividido para 100, 4,05. É parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Em dinheiro, isso aqui seria R$4,50. Isso aqui seria R$4,05. Então, o declínio aqui em 2018 vai ser de 4,05. Acabou a questão? Não. Falta a gente subtrair para chegar no valor, né? Eu tinha 40,5. Agora eu vou reduzir 4,05. E aí a conta, uma operaçãozinha com decimal, operação com números decimais, tá? Se esse 5 aqui está na casa dos centésimos, eu vou colocar um 0 aqui. Igualar as casas, vírgula abaixo de vírgula. Agora eu posso, né? Na soma e na subtração, tenho que ter vírgula abaixo de vírgula. E aí eu realizo essa operação. 0 dá para 5? Não. Então, eu vou dizer que isso aqui é 5 e eu vou acrescentar 1 aqui. 5 para 1, 4, 45. Pensando em dinheiro também, você resolvia isso aqui bem facinho. Essa dica que eu dou, sempre pensa em dinheiro. 50 centavos menos 5 centavos, 45 centavos. R$40 menos R$4, R$36, tá? 36,45. Letra A é o nosso gabarito correto da questão 4, tá? Estamos chegando à metade das questões de gráfico. Fica até o final, assiste tudo, né? Volta se precisar. Acho que eu vou deixar essa lista em PDF, imprime ela e tenta resolver sozinho. E aí, se voltar, se precisar, você volta aqui para rever alguma questão, tá? Não deixe de se inscrever no canal também, né? Se inscrevendo no canal, toda vida que eu lançar o vídeo diário relacionado ao Enseja desse ano 2022, você será avisado pelo YouTube se você ativar o sininho, né? Se você ativar o sininho, o YouTube vai te avisar lá. Professor Mancinho lançou um vídeo sobre o Enseja. E aí todo dia você tem esse hábito, né? Estuda um pouquinho todo dia. Eu sei que é corrida, eu sei que às vezes muita gente trabalha, às vezes tira um pedaço da noite, mas vai estudando que você consegue o seu diploma. Vamos para a questão 5. O Enem PPL do ano passado traz um gráfico de linhas. Questão 39, que diz o seguinte: uma indústria fabricante de máquinas agrícolas realizou um levantamento sobre a quantidade de unidades produzidas anualmente de 2006 a 2013 e sintetizou os resultados desse levantamento do gráfico. Padrão, né? Ó, no texto ele sempre explica o que é que você vai ver no gráfico, depois ele dá o comando. A pergunta sempre vem depois do gráfico. Dá uma olhada no gráfico, vê se você entende o que é que ele está dizendo aqui, ó.
quantidades produzidas em milhares de unidades. Então, 6.000 unidades foram produzidas em 2006. 3.000 unidades foram produzidas em 2010. Eu sempre dou uma olhada no maior, no menor. Às vezes a pergunta já vem sobre isso, né? Mas vamos lá. Nesse período, por quantos anos a produção apresentou crescimento em relação à produção do ano anterior? Zero cálculo. Nada de cálculo nessa questão. A gente só vai procurar por quantos anos a produção apresentou crescimento em relação à produção do ano anterior. Então, quando a gente vê que cresceu, valeu. Cresceu, marcou. Cresceu, marcou. E a gente vai ver quantos, tá? Então, vamos lá. E 2006? 2006 não considera porque não tem ano anterior, né? 2007, relacionado a 2006, reduziu. Então, não vale. A gente quer apresentou crescimento. Quantas vezes eu tenho o crescimento em relação ao ano anterior? 2008, redução, bem pesada até, né? Então, não vale. 2009, manteve-se nas 4.500, né? Então, não. 2010, reduziu de novo. Então, não conta. 2010 não teve aumento em relação ao ano anterior. 2011, aí sim as coisas começaram a melhorar para essa empresa em 2011. Houve um crescimento em 2011. 2012, com relação a 11, também cresceu. E, por fim, em 2013, a empresa ficou de vento em polpa. Outro crescimento. Então, eu tenho 1, 2, 3 anos de crescimento em relação aos anos anteriores. Professor, não acredito que era só isso. Era. Uma fácil desse jeito não cai na prova. É a prova oficial, tá? Tá na prova oficial. E aí, você tem sua pontuação garantida só entendendo os anos que teve crescimento. Então, o gabarito, letra B, 3 anos apresentaram crescimento em relação ao ano anterior. Tá? Vamos para a questão 6, partindo para a segunda metade. Lá do Enseja 2017, diz: o gráfico apresenta os resultados de uma pesquisa sobre quantos CDs haviam sido comprados por um grupo de pessoas no último mês. E aí você tem a quantidade de pessoas, lê o gráfico, não deixa de olhar para o gráfico, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aqui embaixo, quantidade de CDs comprados. A pergunta é, quantas pessoas foram consultadas nessa pesquisa? O que é que você tem que fazer aqui? Somar as quantidades de pessoas, só isso. Mas ter muito cuidado para não olhar para a quantidade de CDs. Então, quantidade de pessoas, ó, o gráfico informa bem bonitinho, está aqui. Vamos identificar qual número em cada uma, mas está bem fácil, a barra já crava, né? Não tem nenhuma barra fora aqui, né? A barra está bem cravadinha, então só verificar aqui, ó. Quantas pessoas? Aqui, 2, aqui, 3, aqui 5. Confere. Essa linha aqui vai lá para o 2, não olha para baixo. Lá embaixo é os CDs. Aqui uma pessoa comprou 6 CDs e aqui 4 pessoas. Então o que a gente tem que fazer? Nada mais do que somar isso tudo. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 2, 12. 13. 13 com 4, 17. Então quando eu somei todo mundo aqui, eu encontrei 17 e finalizei a questão. Letra B é o gabarito, tá? Eu falo cuidado com os CDs, porque se você somasse a quantidade de CDs aqui, se eu não me engano, dava 27 e tem no gabarito, tá? Então, lê o gráfico, entende qual é você vai olhar a coluna, você vai olhar a linha. Então, muita gente deixou de acertar essa questão porque somou aqui, viu a barra e viu 7 embaixo, viu a barra e viu 6, inocentemente somou os números da linha, né? Mas não, aqui eu queria a quantidade de pessoas, que são as colunas. Questão 7, a gente está quase finalizando essa resolução sobre gráficos, né? Mas você tem outras 4 resoluções. Porcentagem, razão, proporção, regra de 3. Geometria, coloquei também uma lista de geometria. E problemas envolvendo as 4 operações, que também é carro-chefe do Enseja. O Enseja puxa muito para as 4 operações. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Voltando aqui para a nossa de gráfico,
Questão 55 do Enseja 2018. Segundo a pesquisa, após uma leve alta em maio de 2014, as vendas do comércio varejista voltaram a cair em junho, apresentando um recuo de 0,7. Deixa eu grifar esse recuo aqui. Recuo de 0,7, conforme ilustra o gráfico. E aí o gráfico tem aumentos aqui em julho de 2013, aumento, e em alguns momentos recuos, tá? Então, ele mostrou aqui recuo de 0,7 e diz em junho para a gente verificar o que é um recuo, né? Só para ajudar a análise do gráfico. Então, quando eu tenho essas barras para baixo, significa recuos. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 períodos de recuo. Então, a chave dessa questão era entender que era um recuo e não é daqui para cá recuo, não, tá? Daqui para cá também não. E aí ele diz, de acordo com esse gráfico, houve um recuo de 0,5%, de 0,5% nas vendas do comércio varejista no mês de. Então, não ficar olhando de um mês para o outro, não ficar olhando com relação ao mês anterior, tá? Era só mesmo entender o que é o recuo de 0,5 e só tem um recuo de 0,5 aqui, ó, em março de 2014. Finalizou a questão, zero cálculo de novo nessa, tá? Fiz cálculo nenhum, era só entender mesmo, questão de identificar. E o Enseja, o Enem também faz isso às vezes, questão de identificar. Às vezes em geometria, identifique qual é o sólido. Se você identifica que aquele sólido é uma caixa, é um paralelepípedo, se for uma taça, é um cone, tá? Então, às vezes, só identificar mesmo faz parte da base de questões, tanto do Enseja como do Enem, tá? Então, não se assuste com essas questões que você não faz conta nenhuma e a resposta já está ali para você identificar, porque nem todo mundo consegue interpretar o gráfico. Lembrando que a gente está analisando, interpretando. Então, alguém vai ter dificuldade na interpretação aqui, tá bom? Bora para a 8ª questão. O ciclograma é um gráfico bastante utilizado na geografia para representar e analisar as características climáticas de uma região. O gráfico apresenta tanto as temperaturas médias de uma região, quanto os valores das precipitações, que são as chuvas, né? Quantos milímetros choveu nas médias mensais. No exemplo, as colunas representam a precipitação, então aqui é quanto choveu, são as barras, e a linha representa a temperatura média daquele mês. Então vamos dar uma passada no gráfico antes de ir na pergunta. Lembrando, esse gráfico aqui é um pouco confuso, tá? Aqui num lado você tem a precipitação. Então aqui é quanto choveu, 20 milímetros, 40 milímetros, 100 milímetros, identificado pelas barras. Então, eu posso dizer aqui que em maio choveu quase 60 milímetros. Quando eu quero olhar para a chuva, eu olho a barra e identifico logo minha visão aqui para o lado esquerdo do gráfico. Aí eu vejo chuva, tá? Se eu quiser temperatura média daquela região, eu olho para a linha, vamos pegar esse quadradinho aqui de maio, tá? E aí eu identifico logo minha vista no lado direito. Temperatura, então aqui, ó, algo ali entre 10 e 20 graus, tá? Lembra, temperatura, olha o quadradinho, olha a linha, enxerga aqui na direita, tá? Chuva, olha a barra e puxa o olho já para a esquerda, para não confundir, tá? Senão você vai dizer aqui que a temperatura média de agosto foi 60 graus, o que é um absurdo, né? Temperatura de 60 graus. Então, temperatura, olha para a direita, chuva, olha para a esquerda. Vamos lá na pergunta. O valor da maior precipitação média, então ele quer saber qual mês em milímetro registrado no período de janeiro a dezembro. Está mais próximo de. Então ele quer saber qual mês que apresentou maior chuva. Só é procurar a maior barra, tá? Lá está outubro. Mas aí ele não quer saber que foi o mês de outubro, ele quer saber quanto que foi mais próximo de. Por que ele pergunta mais próximo de? Não está cravado nem no 80 e nem no 100. Está entre 80 e 100. Por isso que ele não pode afirmar que é aquele 90 que você está vendo lá na letra D. Mas entre 80 e 100 só tem nas alternativas o 90. Então eu tenho certeza que eu posso estimar
que foi 90 milímetros, tá? Alguém poderia ter errado se olhasse para a barra e tivesse descuidado, botasse o olho aqui para a direita, né? Está entre 40 e 50, mas isso foi a temperatura, né? E nem é a temperatura desse mês, na verdade a temperatura desse mês está aqui, ó, tá? Então não erra, barra, chuva, olha para a esquerda, entre 80 e 100, 90, tá? Então questão tranquilinha também, nada de cálculo, nada de fazer conta, só identificar, mas sim, das questões que a gente fez até agora, talvez esse gráfico seja o mais confuso, né? Das questões que a gente fez até agora. Porque tem duas informações num gráfico só. Mas deu para entender. Penúltima questão, questão 9, lá do PPL 2018, que diz: no gráfico estão representadas as inflações em alguns itens pesquisados. Você tem a inflação da roupa, do carro novo, do eletrodoméstico e do aluguel, né? E aí você tem cada um cravado, sinal que a gente vai precisar fazer conta com isso, porque além de botar nas barrazinhas, ele indicou logo à frente o número exato de cada um deles. Ok. Desses itens, aquele cuja inflação está mais próxima da inflação média relativa a esses produtos, então a média deles 4, quem é que está mais perto da média, é roupa, carro, eletrodomésticos ou aluguel. Média aritmética, não tinha falado de média aritmética ainda, mas tranquilo, quando você quer uma média de alguma quantidade de valor, você soma todos esses valores e divide por essa quantidade. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 valores. Vou somar todos eles e dividir por 4. Na hora que eu dividir por 4, eu tenho a média deles 4. Se fossem 6 valores, somava os 6, dividia por 6. 3 valores, somava os 3, dividia por 3, tá? Isso é média aritmética. Tem aula aqui sobre média aritmética no canal, né? Eu trabalho com os meninos do ensino médio, estatística, então deve ter um cardzinho aqui sobre média aritmética. Ou vai lá no canal e procura média aritmética. É um assunto bem tranquilo, tá? Então vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Somar as 4 inflações de roupa, carro, eletrodoméstico e aluguel e dividir por 4. Então, somando aqui 5,2 com 3,5 por 9 com 12. Bora tentar cálculo mental, ó. Somando sem os decimais. 5 mais 3, 8. 8 mais 9, 17. 17 mais 12, 29. Faltou os decimais. 29,7. Tá? Exercite cálculo mental. Ajuda muito na hora da prova. Porque quanto mais você exercita, melhor você fica de conta, tá? Fuja desse negócio de já pegar papel e caneta para fazer somas que dá para fazer de cabeça, tá? Exercita o cálculo mental que você chega na prova muito mais preparado e mais confiante, e aí resolve a prova até mais rápido, num tempo melhor. Sobra tempo ali para uma questão mais complicada, tá? 29,7 dividido por 4. Esse já não é tão tranquilo, você pode rabiscar ali um 29,7 para 4, né? Que seria a mesma coisa. Vamos fazer aqui, dá um 7. 7 vezes 4, 28, né? 7 vezes 4, 28. Sobra 1,7. Pense em dinheiro. Você não precisa chegar na resposta exata. 1,7, R$1,70. Dividido para 4 pessoas, né? Se você dividir para 2, dá 85 centavos. Dividindo para 4, aí dividir esse 85 para mais 2, você vai ficar ali com média de 40 centavos por pessoa. 40 centavos por 4 dá 1,60. Não preciso chegar na resposta correta. Eu sei que a média estimada é de 7,4%, tá? Qual desses produtos tem o valor mais próximo? E aí ele só diz isso, ó, mais próximo. Pode estar acima ou abaixo, tá? Ele só quer o mais próximo, não disse imediatamente abaixo ou imediatamente superior. Ele só disse mais próximo. Então, quem é que está mais perto de 7,4%? 5,20 para 7,4, fica faltando aqui 2,2. Você colocar 2,2 em cima disso, você chega em 7,4. 3,5 eu nem vou considerar, porque o 5,5 está mais próximo, né? Esse 12 eu também não vou considerar, porque o 9 está mais próximo. E aí o 9 está mais próximo quanto? 1,6. Se você pegar 7,4 e colocar 1,6 em cima dele, você chega no 9. Então, eletrodomésticos é o item dessa pesquisa que teve a inflação mais próxima da média deles 4, tá? Letra C.
bem tranquila essa? Não tão como as outras, mas dava para fazer, né? Acho que o conceito de média aí ajudava muito nessa questão 9. Vamos para a última questão de gráficos relacionado ao Enseja, tá? Eu só peguei 10, mas tinham muito mais que 10 questões, tá? Se você pegar as provas... Onde é que eu acho as provas, professor? No próprio site do INEP, o site lá que você usou para se inscrever, tem, tá? Mas eu posso deixar aqui na descrição, vasculha aí para ver se eu deixei as provas dos anos anteriores. É muito importante resolver provas dos anos anteriores, que aí você tem a mesma banca, né? Como se fosse estudar para a prova de um professor, e aí você tivesse acesso às provas que esse professor costuma aplicar. Ele tem um padrão, ele sempre coloca as questões de uma forma, tá? Então, pega as questões do próprio Enseja para tentar se preparar para a prova desse ano, tá? Última questão caiu no Enseja 2019, era a questão 35 da prova, tá? E diz, o gráfico apresenta o resultado de um levantamento feito em 2013 sobre a velocidade média da internet banda larga em megabytes por segundo em alguns países. E aí você tem o Brasil, carinha triste lá, porque dos países aqui ele é o mais baixo, né? A pior velocidade da internet lá em 2013. Você tem Malásia, você tem México, você tem até a Coreia do Sul com a internet super rápida. Ok, vamos lá. E a gente só tem essa definição e os números exatos aqui. Eu sei que está pequenininho por conta do vídeo, mas eu leio se precisar para vocês, tá? Suponha que em função dos dados não favoráveis ao país, o Brasil tenha como objetivo aumentar sua velocidade média da internet para se igualar ao país que tem, entre os apresentados, a quarta maior velocidade. Então, o Brasil quer chegar e empatar com o quarto colocado, tá? Você vai olhar lá quanto é que falta. E aí, a pergunta é, de quanto será o acréscimo na velocidade média da internet do Brasil em megabytes por segundo para que esse objetivo seja atingido? Então, ele só está dizendo isso. Quanto eu tenho que acrescentar no Brasil para eu chegar igual ao primeiro, segundo, terceiro, quarto colocados Israel? Ó, essa dá para fazer de cabeça também, tá? Então, o Brasil quer empatar com Israel. Qual o Brasil hoje? 2013, né? Na verdade, 2,4 megabytes por segundo. Quanto que é que Israel tem lá nesse mesmo período? 7,4. Quanto que eu tenho que acrescentar? Então, eu tenho o Brasil, 2,4 megas. Israel, que é o quarto colocado, 7,4. Quanto que eu preciso? Basta que eu subtraia, né? Israel menos Brasil vai dar quanto que eu preciso, mas eu, com certeza, muita gente fez de cabeça, porque é super tranquilo de fazer isso, né? Pensando em dinheiro, R$ 7,40, tira R$ 2,40. O crescimento que o Brasil deve ter para se igualar a Israel é, letra A, 5 megabytes por segundo. Com isso, a gente finaliza a primeira parte desse top 5, 10 questões de gráfico. Tenta responder essas aqui depois, tá? Baixa o PDF que tem aí na descrição. Tenta responder sozinho, se precisar, volta aqui. E aí não deixe de ativar as notificações, porque quando eu fizer as 10 questões sobre porcentagem, 10 questões sobre regra de 3, 10 questões sobre geometria, 10 questões sobre as 4 operações. Aí o YouTube já te avisa, na hora que o vídeo estiver disponível, o YouTube te avisa, tá? Então, se inscreva para fortalecer o projeto, para ajudar o canal a fomentar e ajudar mais pessoas, tanto para o Enseja, como para concursos, como para o Enem também, né? Agora até agosto, eu estou em junho, eu estou gravando esse vídeo em junho de 2022. Até agosto meu foco vai ser o pessoal do Enseja, tá? Passou o Enseja, aí a gente começa a trabalhar questões para o Enem e aparecendo um concurso aí a gente trabalha também, tá? Então esteja inscrito, um canal de conhecimento, canal de informação. Procure outros canais de outras matérias, até de matemática também, tem muitos professores bons, né? Vamos usar o YouTube como ferramenta de construção de conhecimento, tá? Comente aí se você quer algum assunto específico. Professor, eu queria uma questão de regra de 3, eu queria uma questão de probabilidade, eu não entendi a questão 6, faça um vídeo só com a questão 6, tá? Comente, nos comentários é onde eu vou tirando o norte do que eu devo produzir de conteúdo, de quem é o público que está me assistindo, é o público do Enseja, é o público do Enem. Então não deixe de comentar que eu vou pincelando aí o que é que eu posso produzir nas próximas semanas, tá? Deixa o like, né? Para o vídeo ter mais visualização, o YouTube sempre se baseia na quantidade de likes. Então deixa um likezinho aí, clica no botão, pronto, ajudou já, né? Se viu para você,
vai servir para outras pessoas. Então, quanto mais like tiver o vídeo, mais pessoas vão ter acesso àquele vídeo, tá? E se você conhece alguém que está estudando para o Enseja, que está se preparando para o Enseja desse ano ou de um ano aí qualquer, né? Compartilhe, ó, tem esse vídeo aqui, o professor disse que esse assunto cai muito, né? Então, compartilhe com um amigo direto que você sabe que vai fazer a prova do Enseja, né? Vai estar se preparando para o Enseja. É isso, a gente se vê por aí, ou vocês me veem por aqui, né? Quando eu lançar as próximas questões sobre o Enseja ou sobre qualquer outro concurso. Forte abraço e até mais.